Olá, gente, bom dia, que bom novamente estamos aqui continuando com as nossas atividades em videoaula. Hoje, para ser mais prático, eu elaborei apenas duas questões da segunda lei de Mendel, onde nós vamos discutir esses parâmetros da segregação e compreender os resultados fenotípico e genotípico esperados desta combinação, fruto da segregação independente destes gametas, ok? Essas duas atividades eu tirei do livrinho de vocês, lá, salvo a memória, da página 108 do livro do Amados Marco, ok? Diz o seguinte, esta questão: considere duas linhagens homozigóticas de plantas, uma com caule longo e outra com caule curto. Esta com caule longo, ela apresenta frutos ovais e a com caule curto, frutos redondos. Os genes para o comprimento do caule, para o tamanho do caule, e o formato do fruto segregam-se independentemente. Já a gente explica isso. O alelo que determina caule longo é dominante, assim como o alelo para o fruto redondo. Aqui nós temos, gente, esses dados, e em cima desses dados, repetindo, de plantas com caule longo e caule curto, e frutos redondos e frutos ovais. Ele pegou frutas com caule longo e frutos redondo, ele pegou uma planta de caule longo e frutos ovais e outra com caule curto e frutos redondo, caule curto e fruto redondo, e ele quer, gente, deste cruzamento, que são dois eventos, ele quer o esperado quando a gente cruza, por exemplo, de que forma podem ser obtidas plantas com caule curto e frutos ovais a partir das linhagens originais, tá? As linhagens originais são essas aqui, que eu vou botar aqui para ficar melhor simbolizado. Caule longo, ele pediu que a gente representasse esses dois alelos pela letra do alfabeto A e B, correto? Nós sabemos que o A maiúsculo representa o caráter dominante. No caso aqui, caule longo, ele é dominante sobre caule curto. Então, a geração pura seria azão-azão. Já o caule curto, também na sua geração pura, seria azim-azim. Da mesma forma, o fruto redondo, tá? Na sua condição pura, original, seria bezão-bezão, que é o caráter dominante. E já o fruto oval, também puro, no seu caráter recessivo, seria bezinho-bezinho. Gente, de posse desses dados, ele pergunta: de que forma podem ser obtidas plantas com caule curto? Plantas com caule curto. Qual é o caule curto? Azim, tá? E plantas com caule curtos e apresentando a forma da fruta oval, que é bezinho. Então, gente, a primeira questão, ele quer saber do cruzamento, quando ele cruza, quando utilizamos de que forma podem ser obtidas plantas de caule curto e frutos ovais a partir de linhagens originais. Explique, evidenciando os cruzamentos, e utilize as letras do alfabeto azão e azim para o comprimento do caule e bezão, bezinho para a forma do fruto. O comprimento longo e curto é um evento.
a forma do fruto, redondo e oval, é outro evento. Aqui na segunda lei nós sabemos que no dihibridismo elas se segregam independente. Em outras palavras, este aleloazão, que representa o caule longo, no momento que eles se segregam e se separam, eles podem lá na frente se combinarem tanto com a forma redonda como a forma oval. Da mesma forma, a planta de caule curto pode também combinar-se com a forma do fruto desta planta, que apresenta o fruto redondo e o fruto oval. Então, gente, respondendo esta primeira pergunta, nós vamos para a geração pura. Então, vamos fazer este cruzamento para ver qual é a proporção ou qual é as combinações que vai me dar este indivíduo que apresenta caule curto e frutas ovais. Então, na geração pura, que ele pega lá das originais, então nós vamos pegar os dois eventos, por exemplo, a forma pura azão, cruzado com a forma pura do outro evento, oval, bezim, tá? Da mesma forma que nós vamos pegar a forma pura do caráter recessivo, azim, com a forma dominante do caráter da fruta redonda. Gente, este evento aqui representa o caráter puro do evento comprimento. Este evento aqui é o caráter puro do evento forma oval. Este evento aqui, azim, é o caráter recessivo do comprimento, que é curto, da mesma forma que este evento é o do caráter redondo dominante. Correto? Então, gente, separando os gametas aqui desta geração pura, então nós temos que ele se repete, né? Então, nós temos esta combinação que nós vamos ter aqui nesta F1, este dihíbrido, tá? Este dihíbrido, onde apresenta o caráter longo, monohíbrido, porque aqui é um evento, tá? E aqui o caráter redondo, que domina o oval, representado por este monohíbrido. Então, estes dois fatores me deu uma F1. Agora eu vou autofecundar para me ter a F2. Então, é F1 vezes F1. Então, nós vamos, a partir deste cruzamento, nós vamos encontrar esta planta que ele está querendo, que apresenta caule curto e frutos ovais. Ó, eu vou botar bem aqui no canto, para ficar melhor entendido o que o autor está nos cobrando. Então, ele pede nessa questão de que forma podem ser obtidas plantas com caules curto. Então, caule curto, ó, azim, e a oval, tá? E frutos ovais. Então, vejam que nós chegamos na condição de F1, agora nós vamos intercruzar esses indivíduos, onde nós vamos ter na F2, que é F1 vezes F1, então é azão, bezim, cruzado com azão, bezim, coisa que vocês já sabem, tá? Tirando aqui os gametas. Então, nós temos cada indivíduo deste, esse daqui seria o macho, esse daqui seria a fêmea, eles vão apresentar esta combinação de possibilidade de formação dos gametas. Então, nós temos esta possibilidade, azão, bezim, azim, bezão e azim, bezim, da mesma forma este. Então, lembra lá do quadro de Punnett? Então, nós vamos para lá. Para a gente fazer este cruzamento
as possibilidades deste cruzamento. Azão, Bzão, tá? Azão, Bzinho, Azim, Bzão e Azim, Bzinho. Então, nós vamos retrocruzar Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azim, Bzão e Azim, Bzinho. Nada de dificuldade. Quando a gente cruza, então nós vamos tendo estas combinações, tá? Repito, porque esta formação aqui advém de um cruzamento e na formação estes eventos se segregam independentemente, se separam e se combinam independentemente para construir assim os fatores ou as características esperadas. Então aqui nós temos Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azim, Bzão, Bzão, Azão, Azim, Bzão, Bzinho, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, repetindo. De certa forma, gente, é que ao final nós vamos ter a resposta que o autor nos cobra. Então aqui nós temos uma combinação de 4 gametas do macho com 4 gametas da fêmea. E estas possibilidades me deram 16 fatores que se combinaram aleatoriamente, fruto de uma segregação independente de fatores ou de eventos independentes. Repito, o evento comprimento da planta e o evento forma do fruto, que eram representados inicialmente por estes gametas puros, e obtivemos a F1, retrocruzamos e obtivemos a F2. E aqui nós vamos encontrar a resposta do nosso problema. Quando ele pede de que forma pode ser obtida plantas com caules curtos e frutos ovais a partir das linhagens originais ou puras. Então, de que forma, gente? É quando você obtém a combinação gamética e cruza estes eventos e obtemos um dihíbrido, e ao recruzarmos ou retrocruzarmos ou introcruzarmos, nós vamos encontrar estas possibilidades. E veja que aqui, ó, está o evento esperado que o autor nos cobrou, que é exatamente esta planta curta com a presença de frutos ovais, correto? E se a gente for desmembrar, nós vamos encontrar aqui aquela proporção 9, 3, 3, 3, 1. E este 1/16 é a combinação dos gametas que vai me dar, tá certo? Ou seja, em 16 possibilidades, ou em 16 cruzamentos, eventos possíveis, nós poderemos encontrar um indivíduo que apresenta a planta caule curto e frutos ovais. Ou seja, os dois caráter, os dois fatores recessivos, tá? Nada de dificuldade. Relembrem, vejam lá na segunda lei, quando nós exatamente partimos dessa geração pura, original, tá? E obtivemos a F1 e recruzamos. Ou seja, a gente pega o mesmo indivíduo, intercruza e vamos obter assim os nossos resultados. Nada de difícil. O nosso segundo exemplo é muito parecido com este. Porém, o raciocínio ele é um pouco diferente. Se não, vejamos. Também retirado lá do livro do Amabis, tá, gente? Esses dois exemplos, eu chamo a atenção dos colegas que eu vou passar uma atividade, tá? Exigindo um pouco mais
do exercício de vocês, mas esses dois, eles vão fornecer dados que vai, com certeza, contribuir para que vocês resolvam lá as nossas atividades. Diz o seguinte: em cobaias, a cor preta ela é condicionada pelo alelo dominante desão, tá? E a cor marrom pelo seu alelo recessivo desim. Em outro cromossomo, localiza-se o gene responsável pelo padrão da coloração. O alelo dominante emissão determina padrão uniforme, ou seja, da cor, vamos dizer assim, desta cobaia. Sabemos que a cor das cobaias são bastante diferenciadas. E o alelo recessivo, emissão, o padrão malhado. Só que esse padrão malhado ele se apresenta de duas formas: preto, branco e marrom, branco. Tá? Repito, o emissão é uniforme, o emissão é o malhado. Só que o malhado, ele viu que algumas cobaias apresentavam a cor preta combinada com a branca e a cor marrom combinada com a branca. Muito bem. O cruzamento de um macho de cor preta uniforme com uma fêmea de cor marrom uniforme produz uma linhagem de 8 filhos, 3 dos quais apresenta cor uniforme, apresenta cor preta uniforme e outros 3 cor marrom uniforme e um preto branco e um marrom branco. Então vejam que o autor ele diversificou um pouco mais, exatamente fruto daquela segregação independente, que ela pode te dar, tá certo? Uma variedade, uma variação, nós vamos ver lá na frente na interação gênica, nós vamos ver como essa variabilidade deste fenótipo, desses caracteres, podem ser representados. De posse desse problema, ele diz o seguinte: quais o genótipo dos pais? E outra, se o filho preto e branco for cruzado com uma fêmea cujo genótipo é igual ao da mãe, qual a proporção esperada de descendentes igual a ele? Então vamos montar aqui o nosso problema, que depois eu fico comentando, porque o problema é longo, mas vamos aqui. Então a cor preta ele disse que ela era representada pelo gene dominante desão. E a cor marrom pelo gene recessivo desim. Em outras palavras, a cor preta domina a cor marrom. E ele disse o seguinte, que o padrão uniforme ele era dominante, que apresentava uma cor só, vou botar só assim uma cor, pelo gene emissão. E o padrão malhado pelo gene emissão, tá certo? Pelo gene emissão. Só que este malhado, gente, ele apresentava o preto branco e o marrom branco. Tá certo? Certamente que o malhado, ele deixa de ser uniforme. Ele apresentou, como aqui o autor fez menção, essas duas possibilidades. O malhado, que é o caráter recessivo, o padrão uniforme é dominante, e o malhado, que é o caráter recessivo, ele pode ser preto e branco ou marrom e branco. Vamos dar nome aqui aos bois. Esta cor preta, nós sabemos que ela pode ser, quando ela vier aos pares, desão, desão ou desão, desim. Vamos botar aqui este hífen ou este espaçozinho para simbolizar que aqui é o desim. E o marrom, como ele já é excessivo, desim, desim.
A cor, o padrão uniforme, ele também pode ser Mzão, Mzão, ou Mzão, vou botar aqui, Mzinho. E o padrão malhado, obviamente, vai ser o Mzinho, Mzinho. Mas aqui, o malhado, ele pode vir, vamos dizer, metade preta e a outra metade marrom, metade branca, ou ele pode ser branco, marrom e a outra metade branca. Então o preto aqui, olha, Dzão, que ele pode ser Dzão, 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 Dzinho, então vamos botar só um Dzão e assim. E aqui do mesmo jeito. Porém, o branco aqui nós já sabemos, ó, que é o padrão recessivo, tá? Desta cor malhada. Gente, então ele pergunta, o cruzamento de um macho de cor preta uniforme. Então vamos aqui. Então nós temos aqui um macho de cor preta uniforme, tá? O cruzamento de um macho de cor preta uniforme com uma fêmea de cor marrom também uniforme, tá? Ele disse, gente, que deste cruzamento aqui, que é o cruzamento dos pais, não significa dizer que sejam puros, ele citou apenas já este carro andando, vamos dizer assim, ele pegou pais pretos, uniforme, e cruzou com uma fêmea marrom uniforme. E obteve uma linhagem de 8 filhos, tá? 8 filhotes. Aí ele disse que 3 destes filhotes era preto uniforme. Por que eu estou fazendo isso? Para melhorar o nosso entendimento no momento que a gente for ter que responder o que o autor quer. Ele diz o seguinte, que ele apresentou 8 filhotes. 3 preto uniforme, 3 marrom uniforme, 1 preto e branco, e outro filhote marrom e branco. Vou botar assim, tá? Porque sabemos que isso são eventos diferentes. A cor é um evento e o padrão da cor é outro evento. Não vamos misturar as coisas. São 2 eventos, são 2 características. Nós temos a cor preta e a cor marrom. Nós temos o padrão uniforme e o padrão malhado, que pode ser, ó, preto e branco e marrom e branco. Muito bem. Gente, agora vamos aqui. Nós sabemos que o uniforme o preto ele pode ser Dzão ou Dzão, Dzinho, não é isso? O uniforme, Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. O marrom, qual é a cor do marrom? Qual é o genótipo do marrom? Se ele é um caráter recessivo, então ele só pode ser Dzinho, Dzinho. E o padrão uniforme, Mzão, Mzinho ou Mzão, Mzão. O preto, nós sabemos que o preto, ó, pode ser Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. E o branco, que é o que representa o padrão recessivo da cor malhada, Mzinho, Mzinho. Então aqui já fica Mzinho, Mzinho. E o marrom, ó, e o marrom aqui, desculpem, Dzinho, Dzinho. Gente, aí ele pergunta, olha o que ele pergunta. Quais os genótipos dos pais? Quais os genótipos desses indivíduos aqui? Veja que aqui os filhos,
nós mostramos, tá? Todos os prováveis genótipos. Provável genótipo do preto pode ser desão, desão ou desão, desim. Provável genótipo do uniforme, emissão, 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 emisim. O marrom, como é o caráter recessivo, desim, desim. Da mesma forma que o padrão malhado. Chamo a atenção que misturado ao padrão malhado, que é o caráter recessivo, tá? Que é o caráter recessivo do uniforme, que ele chamou branco, horas ele se apresenta mesclado com o preto, que pode ser desão, desão ou desão, desim, e com o marrom, que pode ser emisão, emisão ou emisão, emisim. De forma desses dados aqui, gente, é que nós vamos saber, eu vou botar bem aqui, o pai macho. O preto, nós sabemos que ele pode ser desão, 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 desim. E o uniforme, emisão, 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 emisim. Não é isto? A fêmea, o marrom. Onde é que está o marrom aqui? Então, a fêmea nós já sabemos que este gameta aqui apresenta os dois alelos recessivos do caráter do padrão marrom, da cor marrom, e uniforme, então, é emisão, emisim, não é isso? Então, para ser uniforme, ela ou é emisão, emisão, ou emisão, emisim. Gente, olhando para estes filhos, para facilitar, porque eu teria que fazer 1, 2, 3, 4 cruzamentos possíveis para me chegar ao entendimento do que o autor quer. Ele me pede qual será o genótipo dos pais. Veja que aqui pode ser um desão ou um desim, da mesma forma aqui e aqui. Aqui já está determinado. Mas ele me deu a informação que este indivíduo bem aqui, ele é duplo recessivo. Ou seja, ele terá que vir um desim do pai e um desim da mãe, tá? Veja que o pai, ele é marrom, ele é preto uniforme. Então, se este indivíduo bem aqui, olha, este indivíduo que nasceu aqui, esse daqui, vamos primeiro para esse daqui, para ficar melhor entendido. Esse indivíduo bem aqui, preto e branco, que é o caráter, o padrão da uniformidade do pelo. Então ele foi malhado. Para ele ser preto, este indivíduo aqui, o filho, para ele ser preto, ele pode ser desão ou desim. E branco, nós já sabemos que ele é emisão, emisim. Não é isso? Concordam comigo? Preto e branco, tá? Ele nasceu malhado, preto e branco. Como o pai, ele é preto uniforme, tá? E veja que a mãe, ela é marrom e uniforme. Então, esse desão vem daqui, tá? E um desim dali. Por isso que esse indivíduo aqui, preto e uniforme, ele é desão, desim, tá? Porque tem que vir um desim lá da mãe, porque a mãe só tem 2 desim. E ele tem que ser preto, e o preto pode ser desão, desim. Por isso que esse indivíduo aqui, o genótipo dele já é desão, desim, porque esse desim aqui veio da mãe. E esse indivíduo aqui, para ser todos 2 desim, desim. Então tem que vir um desim daqui e um desim da mãe, tá? Para ser marrom.
E por ser branco, Nzinho, Nzinho. Tá? Então, esse indivíduo duplo homozigótico, puro, para essa característica recessiva, tá? Ele é possível porque vem esse Dzinho aqui do pai e um Dzinho da mãe, tá? Portanto, gente, o genótipo dos pais, como ele é Nzinho, Nzinho, então um Nzinho tem que vir daqui e o outro daqui, correto? Então veja que o genótipo dos pais, a resposta está exatamente no dado fornecido pelo próprio autor. Então o genótipo dos pais vai ser Dzão, Dzinho, Nzão, Nzinho, Dzinho, Dzinho, Nzão, Nzinho. Tá certo? Então, desta forma, nós poderemos responder o nosso problema dando nome aos bois, dizendo que o genótipo dos pais, correto? O genótipo dos pais é Dzão, Dzinho, Nzão, Nzinho, Dzinho, Dzinho, Nzão, Nzinho. Exatamente porque configura esse duplo recessivo, significa dizer que tanto o pai como a mãe têm que portar os alelos desta característica, como também dessa segunda característica. Tanto o pai como a mãe têm que portar, tá certo? Esta característica recessiva, ou este alelo que corresponde à característica recessiva, tá bom? A segunda questão diz o seguinte, ou a segunda pergunta do autor. Ele diz o seguinte: se o filho preto e branco, for casado com uma fêmea, ou for cruzado, vamos dizer assim, com uma fêmea, cujo genótipo é igual ao da mãe, tá certo? Qual é o genótipo igual ao da mãe? Então é Dzinho, Dzinho, Nzão, Nzinho. Aqui repetindo, esse preto vai ser Dzão, Dzinho, e o branco, Nzinho, Nzinho. É branco, é? Branco não, é... Se o filho preto e branco, ó, preto e branco, for cruzado com uma fêmea cujo genótipo é igual ao da mãe, qual é a proporção esperada de descendentes igual a ele? Qual é a proporção esperada de descendentes igual a ele? Então, gente, aqui nós temos o preto branco cruzado com o marrom uniforme. Então, vamos tirar os gametas aqui. Então, nós temos Dzão, Nzinho e Dzinho, Nzinho, não é isso? E lá, nós vamos ter Dzinho, Nzão e Dzinho, Nzinho. Gente, abasta aí para o quadro de Punnett, olha. Aqui nós temos o macho e a fêmea. Então vamos botar aqui, ó, os gametas. Desculpem, gente. É Dzão, Nzão, Dzinho, Nzinho, Dzinho, Nzão e Dzinho, Nzinho. Então, quando a gente cruza aqui, ó, Dzão, Dzinho, Nzão, Nzinho, Dzão, Dzinho, Nzinho, Nzinho, Dzinho, Dzinho, Nzão, Nzinho,
Dzinho, Dzinho, Nzinho, Nzinho. Aí ele pergunta: se o filho preto branco for cruzado com uma fêmea que apresenta o mesmo genótipo da mãe, Dzinho, Dzinho, Nzão, Nzinho, tá? E ele é Dzão, Dzinho, Nzinho, Nzinho. Se esse indivíduo aqui for cruzado com este, tirando os gametas, tá, de ambos, e botando no quadro de Punnett, nós vamos encontrar que 25% vai apresentar, que é o que ele pergunta, se um filho preto e branco for cruzado com uma fêmea, cujo genótipo é igual ao da mãe, qual a proporção esperada de descendentes iguais a ele? A ele quem? Ao preto e branco. E aqui qual é o que é preto e branco? Dzão, Dzinho é preto, mas Nzão, Nzinho é uniforme. Dzinho, Dzinho é marrom, Nzão, Nzinho é uniforme. Dzinho, Dzinho é marrom e branco. E esse daqui, Dzão, Dzinho, Nzinho, Nzinho, preto e branco. Então seria 1/4 ou 25%, tá? Então quando você pega esse indivíduo preto e branco, tá? E cruza com o mesmo genótipo da mãe, e os indivíduos esperados deste cruzamento vai ser de 25% ou 1/4. Nada de difícil, é apenas fazer esse jogo de combinações, tá? Separar os gametas, intercruzar se for necessário, não tem nada de dificuldade, ok? Muito obrigado pela atenção. Eu vou enviar uma lista de exercícios para que vocês pratiquem, correto? E na nossa próxima aula nós vamos começar com interação gênica, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem, fiquem em casa. Boa noite.